opinião sobre a postura dos jogadores do esporte. Os jogadores pediram atendimento médico do primeiro tempo até a reta final do segundo tempo. Thiago, eu queria saber a sua opinião. Você acha que essa postura dos jogadores atrapalharam não só o jogo do Ceará, como também o espetáculo? O quanto o Ceará foi prejudicado por essa postura dos atletas e quanto também o espetáculo acabou sendo prejudicado? Boa noite. Eu quero, antes de responder a sua pergunta, agradecer a presença do nosso torcedor. O torcedor vira a campo numa terça-feira, 21h30. A gente tem que tirar o chapéu para o nosso torcedor que veio e que nos incentivou. E pedir um pouquinho mais de sensibilidade das pessoas que trabalham aí transmitindo os jogos para que a gente possa colocar os horários no horário que favoreça mais as pessoas que trabalham no dia seguinte, que têm afazeres. Parar de priorizar tanto as pessoas que ficam no sofá, por causa do horário, no sofá olhando pela televisão, e priorizar o pessoal que gosta de vir ao estádio. Então, obrigado ao nosso torcedor que esteve presente. A gente não pode coordenar ou influenciar a postura do adversário. Isso é uma escolha do adversário, que foi reflexo da nossa postura, da nossa agressividade, nosso desejo constante de jogar, da grande partida que nós fizemos, mais uma vez impondo um ritmo muito forte. Pegamos uma equipe aí tradicional, um clássico do futebol nordestino. Com todo respeito ao nosso adversário, nós dominamos todo o tempo da partida. Fazia muito tempo que eu não vi uma partida com ampla vantagem, onde o adversário tem uma finalização bloqueada, não tem nenhuma chance de gol, não tem nada. A gente consegue criar um volume de chances muito alto, consegue ter um volume de jogo bastante alto. Tecnicamente, todos os jogadores jogaram bem. Lógico que as características do jogo mudaram de acordo com o andamento. O adversário, primeiro tempo, marcando de uma maneira, a gente conseguiu criar muitas chances. Segundo, se fechou ainda mais, montou uma linha com 5. Mas, como eu falei, nós temos que estar maduros com esse tipo de postura do adversário, porque são circunstâncias que podem acontecer daqui a pouco num jogo eliminatório, mais para frente da própria Copa do Nordeste, ou ainda numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, jogos decisivos de mata-mata, que a gente vai ter que saber lidar com isso, ter toda a maturidade, cabeça fria de fazer o nosso jogo independente da postura do adversário. Boa noite, professor Thiago Nunes, João Hudson do Esporte News Mundo. Thiago, o Ceará teve muito volume de jogo, variações táticas e o meio-campo que praticamente jogou com 2 homens apenas e mesmo assim mandou no jogo em virtude da volta do Fernando Sobral. Dentro da proposta a qual o jogo deu ao Ceará, independente do resultado, você sai satisfeito com o desempenho da equipe e qual a importância da volta do Sobral técnica e taticamente para o seu modelo de jogo? Boa noite. Eu saio muito satisfeito pelo empenho da equipe, pelo desenvolvimento do jogo, pela capacidade que os jogadores tiveram de se impor em todos os momentos da partida. Não concordo com você que a equipe teve toda essa presença ofensiva e toda essa postura em decorrência exclusivamente do Sobral. O Sobral é um componente dessa engrenagem, um jogador importante que tem uma história que está sendo construída dentro do Ceará. Fez uma boa partida, ainda sem seu ritmo ideal, e em conjunto com o Richard e os demais jogadores que fizeram o Ceará jogar, a gente conseguiu fazer uma partida extremamente positiva. O torcedor tem que ficar orgulhoso da nossa equipe hoje, independente do gol não ter saído. A gente sabe que o futebol ele é feito de resultados, sem dúvida alguma, mas eu vou avaliar a performance. A gente teve uma performance hoje muito favorável e que dá esperança e expectativa para que a gente possa continuar crescendo dentro da temporada. Boa noite, professor Thiago Nunes. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. O resultado de 0-0, gostaria muito que você pudesse me dizer se foi devido à falta de pontaria ou de capricho do time do Ceará, ou se foi mais mérito do goleiro Maílson e da defesa do Sport por não ter levado o gol. Muito obrigado. Todos os aspectos têm que serem considerados. Uma grande atuação do goleiro, sem dúvida alguma. Uma arbitragem conivente, com um goleiro que foi experiente, que caiu o tempo todo, que se atirou e não tomou cartão amarelo em nenhum momento. Então isso acabou colaborando também para que ele pudesse chamar os holofotes para ele. Oportunidades que nós criamos, que poderíamos sim ter feito gol, e aí por um detalhe técnico, por um detalhe muitas vezes de um pouco mais de tranquilidade, até ritmo de jogo, próximo ao goleiro, a gente acabou não conseguindo converter em gols. Mas como eu disse anteriormente, o gol, sem dúvida, é a razão do jogo, é o que determina os campeões, é o que determina as equipes que conseguem se sobressair.
mas pensando no momento que a gente está na temporada, né, e a quantidade de chances que a gente criou contra um adversário tradicional, uma equipe forte do cenário do futebol nordestino, eu saio muito orgulhoso do nosso time por tudo que foi construído. Tiago Nunes, boa noite. Lúcio Filho, da rede A Notícia do Ceará. 2 jogos em casa que talvez a torcida esperasse 6 pontos. Vieram somente 2. O que dizer para o torcedor nesse momento e o que esperar do Ceará para essa reta final de Copa do Nordeste? O Ceará que faz o próximo jogo fora de casa contra o Atlético de Alagoinhas. Qual deve ser a postura do Ceará daqui para frente nessa competição, Thiago? Boa noite, obrigado. Boa noite. A postura é a mesma que a gente teve até agora, né? Tentando vencer os adversários. Tenho certeza que o torcedor ele não sai feliz em função do resultado, mas nós que estamos do lado de cá, né, não podemos ter a passionalidade de analisar somente pelo resultado. Nós temos que analisar o que a equipe produziu dentro do campo. E a gente produziu nos últimos 2 jogos um volume de chances de gol, um volume de oportunidades que poderíamos ter vencido e vencido muito bem os 2 adversários que enfrentamos. Né? Então a gente tem a mesma serenidade para avaliar, sabemos por que ganhamos, sabemos por que perdemos e também sabemos por que empatamos. Então é o momento de a gente conseguir, né, ter continuidade, ter uma capacidade de discernimento e principalmente continuar qualificando nossa equipe no dia a dia para que a gente possa, né, mantendo esse comportamento, estar mais próximo de vencer. Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Tiago Nunes. Tiago, quero te perguntar, não só em relação a esse resultado, mas em relação dos 2 últimos. 6 pontos em casa, 2 pontos, o Ceará melhor nos 2 jogos, mas o Ceará não conseguiu transformar isso em gols. Como é que você avalia essa questão? Erros da sua equipe, situações de jogo que levaram a isso? Como é que você avalia essa busca de 6 pontos, jogando melhor, mas ganhando só 2 em casa nos 2 últimos jogos? Olha, nós fizemos até agora, né, 5 partidas oficiais. Dessas 5 partidas, em 4 a gente dominou amplamente os adversários, né? Tivemos um volume de oportunidades muito maior. No clássico, né, tivemos algumas dificuldades, foi um jogo mais parelho, onde o adversário também teve mais chances que a gente. Mas é um momento de crescimento da equipe, né, de desenvolvimento. Muitos atletas ainda buscando sua melhor parte física. Você pega hoje, por exemplo, o Zé. O Zé fez uma grande partida quando participou das ações técnicas, mas vem numa sequência muito grande de jogos, bem desgastado fisicamente. Alguns jogadores se adaptando ainda, né, ao futebol nordestino, ao clima. Então nós temos uma série de fatores, jogadores hoje jogando seus primeiros 90 minutos, o caso Sobral, Messias pedindo para sair, o Lima pedindo para sair porque ainda sofre com a sequência do início de temporada. Então, muitos fatores que fazem parte desse processo inicial, mas que me deixa esperançoso por tudo que a gente vem produzindo em termos, né, de postura como equipe, uma equipe organizada, uma equipe que tem sido agressiva, uma equipe que busca vencer os adversários. E tem jogos que as coisas são decididas no detalhe, né? O detalhe a gente pode levar em consideração o aproveitamento, às vezes uma melhor arbitragem. Hoje a arbitragem muito conivente com o adversário. Eu ainda gostaria de saber, né, e fazer um pedido público, principalmente aos organizadores da competição. Primeiro, por que os árbitros não têm nem comunicador? Eles não têm nem o rádio comunicador, né? A gente parece estar jogando um futebol da década de 80. O VAR a gente entende que tem algumas questões de custo, mas não ter o comunicador é alguma coisa surreal, né? E o segundo, eu queria entender do árbitro o que ele marcou, qual foi a falta que ele marcou no gol do Richard de cabeça hoje no escanteio. Porque é um tipo de lance que pode definir a partida a nosso favor, né? Até agora a gente viu depois no vídeo tentando buscar o porquê que isso aconteceu, ou o que ele viu naquele lance. Então, a gente tem que continuar com a mesma mentalidade, com a mesma cabeça, com o mesmo foco, não entrar na passionalidade, ter a racionalidade de tomar boas decisões agora e continuar na caminhada que estamos.